Abra um texto comigo rapidamente. Isaías capítulo 6. Isaías no capítulo 6, versículo 8 e o 9, parte A. Tá? Nós vamos ler esses dois versículos. A palavra do Senhor diz assim. Isaías 6, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eu respondi, vamos ler juntos? Eis-me aqui, envia-me. E agora o versículo 9, a parte A. E ele disse: vá e diga a este povo. Até aqui. Amém, queridos? Bom, hoje pela manhã eu estava lembrando que há três coisas, queridos, há três coisas que nós como cristãos precisamos saber. Como cristão, nós precisamos saber a respeito de Deus. Três coisas. A primeira coisa é que Deus nos ama incondicionalmente, profundamente. Deus ama você. Você crê no amor de Deus ou não? Deus ama você. O amor de Deus é um amor eterno, imutável, incondicional. Ele ama você sem interesse por aquilo que você tem ou por aquilo que você faz. Deus ama você. Glória a Deus. Segunda coisa que a gente precisa entender a respeito de Deus nessa noite é que Ele tem promessas para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Deus tem promessas para o seu casamento, para o seu namoro, para o seu noivado, para o seu trabalho. Deus tem promessas para o seu ministério. Deus tem promessas para cada área da nossa vida. E no tempo certo Ele vai cumprir com essas promessas na nossa vida. Amém, gente? E a terceira coisa que a gente não pode esquecer, e nós precisamos ter um entendimento e saber a respeito de Deus, é que o desejo do coração de Deus é nos usar poderosamente, irmãos. Deus quer usar você, meu irmão. É assim que você responde a isso? Obrigado. 3, 4. Deus quer usar você. Você é um instrumento pelo qual Deus quer abençoar esta geração. Agora, queridos, eu queria pensar com vocês aqui, em cima disso, quatro perguntas aqui para nós nessa noite, diante dessa afirmação de que Deus deseja nos usar poderosamente. 4 perguntas para a gente pensar junto aqui, depois nós vamos orar em cima deste tema. Primeira pergunta que eu faço é a seguinte: a quem Deus quer usar? A quem Deus quer usar? Primeiro, quem tem uma experiência transformadora pelo poder de Deus. Veja aqui no versículo 8, diz o seguinte: depois disto. Mas depois disto o quê? Depois disto o quê? É depois que Isaías teve uma experiência profunda com Deus. Depois que ele teve uma experiência transformadora com Deus. Depois que Deus tirou a iniquidade de Isaías e o purificou a sua vida. Depois que ele foi transformado numa nova pessoa. Aí agora, sim, Isaías estava pronto e já disponível para ser usado por Deus. Veja bem, a quem Deus quer usar? Quem tem uma experiência transformadora pelo poder de Deus. A quem Deus quer usar? Quem está disposto a ouvir a sua voz. Quem é que Deus quer usar, irmãos? Quem está disposto a ouvir a voz de Deus. Porque, meu irmão, se você não quiser ouvir Deus também, Ele também não vai usar você para nada. Veja aqui o texto lá de Mateus, no capítulo 13, versículo 15 e 16, diz o seguinte: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então Deus quer usar, queridos, quem está disposto a ouvir a sua voz.
Veja bem, que frequentar uma igreja, fazer parte de uma igreja, estar na igreja, não significa ter uma relação íntima com Deus. Não significa ouvir a voz de Deus, que você está aqui ouvindo a voz de Deus. Trabalhar para Deus, ter atividade na igreja, é diferente de conhecer a Deus e ser conhecido dele. Porque você pode trabalhar, ter atividades, né, na sua igreja, no seu ministério, no GECEM, você pode trabalhar para Deus, mas não conhecer a Deus. Não ter intimidade com Deus. Inclusive, todo o trabalho que nós realizamos, seja no ministério, na igreja, no GECEM, em qualquer atividade, na música, em qualquer ministério na igreja, todo o trabalho precisa ser fruto da nossa comunhão com Deus. Sabe por quê, queridos? Porque senão vira mero ativismo. É mais uma atividade. Mas eu tenho entendido e aprendido a cada dia, queridos, que é na intimidade com Deus que Ele se revela a nós. Amém? Olha o que diz as Escrituras, o texto conhecido do Salmo 25:14, diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Deus quer se revelar a você. Quantos querem conhecer o coração de Deus? Amém? A quem então Deus quer usar? Quem está disposto a ouvir a sua voz. Veja outra coisa. Quem Deus quer usar? Quem? Quem quer ser usado. Quem é que Deus quer usar, irmãos? Quem quer ser usado. Deus não usa quem não quer. Deus não vai obrigar você a nada. Inclusive você tem o livre-arbítrio. Você pode decidir, Ele não vai usar você se você não quer ser usado por Ele. Por isso que é interessante aqui no texto que a gente leu, a pergunta aqui de Deus no texto de Isaías, o sujeito, não sei se você percebeu, é um sujeito indeterminado. Então veja bem a pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você vê que a pergunta, o sujeito é indeterminado. A pergunta é para todos. Mas qual foi a resposta de Isaías, irmãos? Qual foi? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer ser usado por Deus? Hein? Então qual que é a sua resposta? Levante as suas duas mãos e diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. A quem Deus quer usar? Essa pergunta que nós estamos fazendo. A quem Deus quer usar? Quem quer ser usado, mas também quem está disposto a submeter-se à sua vontade. Quem é que Deus quer usar? Leia lá. Quem está disposto a submeter-se à sua vontade. Só que aqui tem um problema, né, queridos? Porque Deus vai usar você onde Ele quer e do jeito que Ele quer. E não onde você quer e do jeito que você quer. Quando eu olho um pouquinho, por exemplo, para a minha história, eu já contei algumas coisas para vocês aqui. Eu comecei com 8 anos tocando violão. Lá numa comunidade nossa, em Londrina, no Paraná. Foi lá que tudo começou. Comecei a aprender meus primeiros passos do ministério, aprendendo a tocar violão. Sabia uma música. E lá começamos. Depois de um tempo, voltando para São Paulo, eu continuei. Mas agora eu continuei filmando culto, gravando culto, né? Eu e meu irmão, eu e Júnior, de repente muitos não sabem, mas nós gravávamos os cultos da comunidade. Né? E até casamento também. Nós gravávamos. Depois, mais para frente, eu comecei a tocar contrabaixo com o Ademar. Então foi um caminho, foi um processo de Deus na minha vida, na vida do meu irmão. É um caminho que o Senhor traçou para nós. Foi importante percorrer esse caminho. Era a vontade de Deus para a minha vida naquele momento.
Então, queridos, eu sempre costumo dizer o seguinte: se nós estamos aqui, se eu estou hoje aqui, não é porque caiu de paraquedas, não. Não é porque, não, é o filho do pastor. Então ele é o privilégio. Não, não. Queridos, há uma história, há um contexto. Deus começou uma obra lá atrás, meu irmão. E eu sei que o Senhor tem muito mais para a minha vida, assim como Ele tem para a sua vida também. Deus tem grandes coisas para você. Agora, a quem Deus quer usar? Quem está disposto a submeter-se à sua vontade. A pergunta que eu faço é: você está disposto a submeter-se à vontade do Senhor e ser usado onde Ele quer? E do jeito que Ele quer? Você está disposto a isso? Porque a vontade do Senhor, queridos, há 3 aspectos interessantes no que diz respeito à vontade do Senhor. É a vontade geral, é a vontade restrita e a vontade particular. 3 aspectos da vontade de Deus. Então veja bem, qual é a vontade geral? A vontade geral é o seguinte: é o que Deus tem para todos os seres humanos. Qual é a vontade de Deus para todos os homens? Ele deseja aquilo que está escrito lá em 1 Timóteo 2,4. Ele deseja que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus para todos os homens. Aí você pergunta: poxa vida, por que Deus não salva todo mundo? Irmãos, Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus não quer um amor imposto, forçado, goela abaixo. Mas Deus quer de nós um amor livre. Então, aqui é uma escolha, há um livre-arbítrio. Agora, outro aspecto da vontade de Deus é a vontade restrita. O que é que significa isso? É aquilo, por exemplo, que Deus tem para a sua igreja. Há uma vontade que Deus tem que é restrita, é para a igreja. A vontade restrita de Deus para o seu povo, o que é? Por exemplo, 1 Tessalonicenses, é a nossa santificação, lá no capítulo 4, versículo 3. Efésios 5,18, é que sejamos cheios do Espírito Santo. Depois o texto lá de Colossenses, do capítulo 3, versículo 1 a 15. Qual é a vontade de Deus? É buscar as coisas do alto, mortificar a carne, despojar do homem velho, do velho homem, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Então essa é a vontade restrita. Agora, existe outra vontade, outro aspecto da vontade de Deus, que é a vontade particular. É a vontade particular. Ou seja, Deus tem algo que Ele quer fazer somente na sua vida. É algo individual. Deus quer realizar coisas específicas, meu irmão, na sua vida e através da sua vida. E se você entender, meu irmão, o lugar que Deus quer que você esteja, e Ele vai usar aquele que se submete à sua vontade, então, meu irmão, você vai ser um instrumento usado poderosamente. Você sabe que, para mim, o conceito de sucesso ministerial tem a ver com isso. Às vezes, quando eu estou com músicos, por exemplo, porque tem gente que pensa que ter sucesso, por exemplo, na música cristã, é gravar CD, é ter a sua música conhecida no Brasil, né? É cantar para multidões. E às vezes quando eu falo com eles, eu sempre digo isso. Sucesso ministerial tem a ver com o lugar que nós ocupamos. Porque se eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Se você estiver no lugar que Deus te colocou, meu irmão, você é uma pessoa bem-sucedida. De repente você nunca vai cantar para multidões. De repente o seu nome nunca vai ser tão conhecido assim. Suas músicas, enfim, o seu trabalho. Mas se você estiver ocupando o lugar que Deus te colocou, meu irmão, saiba que Deus está aprovando a sua vida e o seu ministério. Amém, gente? Agora, a quem Deus quer usar? Outro aspecto, a quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. E por que Ele usa quem Ele quer? Porque Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer. Diz lá o Salmo 115, versículo 3, diz assim: o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Ele decide. Às vezes a gente não entende muito, né? Por que alguns irmãos estão sendo usados? Poxa vida, aquele irmão, eu não entendo por que o Gesem dele multiplica tanto.
Eu não consigo entender por que aquele irmão está sendo usado na igreja. Por que? Eu não consigo entender. Ele não tem uma capacidade assim, ele não é tão santo assim. Ele é menos santo do que o outro. É o nosso tipo de julgamento. Ele não é tão capaz assim. Ele não é uma pessoa ideal aos teus olhos. Aos teus olhos. Porque o homem vê o aparente, mas Deus vai além. Deus olha o que, irmãos? O nosso coração. Deus olha o nosso coração. E olha, meus irmãos, por mais que você não seja tão capacitado assim, guarde o que eu vou dizer. Por mais que você não se ache tão capacitado, mas se Deus nesta noite observar o teu coração e ver em você uma sede de servir, uma atitude de humildade, uma atitude de dependência dEle, Ele vai te usar poderosamente. Ele vai te usar, porque Ele quer usar sim, Ele usa quem Ele quiser. E uma coisa que Deus gosta é usar quem não é para confundir quem é. Isso Deus gosta. Então, meu irmão, se prepare, porque Deus vai usar você. Ele usa quem Ele quer para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Ele faz isso, Ele usa quem Ele quiser para que a glória não fique com o homem, porque a glória é de Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. A capacitação, toda sorte de capacitação, eu não sei qual é a sua atividade, não sei o que é que você faz, se você é um líder lá do seu GECEM, do ministério, não importa o que for, a sua atividade, se você tem tido esse sucesso, se o Senhor tem dado graça, meu irmão, reconheça que é o favor dele na sua vida. Não é mérito pessoal, não é porque você merece, mas é o Senhor, é a graça, é o favor imerecido de Deus sobre a sua vida. Amém? A segunda pergunta que eu quero pensar com você nesta noite. Segunda pergunta. Por que Deus quer te usar? Por quê? Por que Deus quer te usar? Olha só. Porque todas as vezes que Deus usa alguém, o primeiro beneficiado é quem Deus está usando. Toda vez que Deus usa alguém, o primeiro beneficiado é quem Deus está usando. Você precisa entender que Deus não é explorador. Deus não explora ninguém. Ele quer te abençoar. Você crê nisso ou não? Ele quer te usar, é para te abençoar. Deus nunca usou ninguém onde aquela pessoa não fosse abençoada. Você pega alguns exemplos bíblicos. Abraão enfrentou lutas, claro que sim. Enfrentou dificuldades, sim. Mas foi um homem abençoado, pai de uma numerosa nação. Você vê José, por exemplo, vendido pelos seus irmãos, enfrentou problemas na casa do Potifar, viveu lutas, dificuldades, mas foi um homem abençoado, foi elevado a governador do Egito. Você vê Daniel, também outro personagem bíblico que enfrentou lutas, enfrentou dificuldades, mas Daniel chegou a ser o primeiro ministro de 3 impérios. Foram homens beneficiados por terem sido usados por Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer te usar para poder te abençoar. O beneficiado é você mesmo, meu irmão. Por que Deus quer te usar? Por quê? Olha outro aspecto importante. Para você ser um instrumento de Deus para levar a única mensagem que transforma o homem e dá direito à vida eterna. Sabe, se nós queremos realmente ver a nossa nação aos pés do Senhor, quantos querem ver a nossa nação aos pés do Senhor? Você deseja isso ou não? Meu irmão, se você deseja isso mesmo, nós é que seremos os instrumentos que Deus vai usar para salvar vidas. Deus conta com você, meu irmão. Nós seremos os instrumentos para mudar este mundo. Nós seremos um instrumento para proclamar a mensagem da salvação em Jesus. Deus poderia fazer tudo sozinho se Ele quisesse. Mas Ele conta comigo, Ele conta com você. Deus conta com você, meu irmão. Ele quer te usar, sabe aonde? Lá no seu trabalho, na sua escola. Deus quer te usar dentro da sua casa.
Deus quer te usar lá no seu grupo, na sua célula. Deus quer te usar lá. Deus quer te usar aqui também na igreja. Aonde você for, Deus quer te usar. Ele conta com você. Ele quer alcançar o perdido através da sua vida. Glória a Deus. Mas a pergunta continua. Por que Deus quer te usar? Olha só, um outro aspecto importante. Porque Deus tem coisas específicas para fazer através de você. São coisas específicas que Ele deseja, meu irmão, realizar através da sua vida, através de você. Tem gente, por exemplo, que Deus quer usar para livrar alguém da morte. Tem gente que Deus quer usar, por exemplo, para restaurar um casamento. Tem gente que Deus quer usar para ajudar alguém a sair de um vício. De repente, Deus quer te usar lá na sua célula, no seu grupo, porque a pessoa está enfrentando uma dificuldade emocional, uma crise emocional, uma crise financeira, e o instrumento vai ser você. É lá, aonde você está, o Senhor vai te usar. Sabe por quê? Porque Deus usa cada um. E essa é a beleza do Evangelho, queridos. Essa é a beleza do reino de Deus. Que Deus usa cada um de um jeito. É a multiforme graça de Deus. Essa é a multiforme graça de Deus. São os dons de Deus. Olha, Deus quer fazer coisas exclusivamente através da sua vida. Está preparado para isso ou não? Ele quer realizar. A terceira pergunta para a gente pensar aqui nesta noite. Aonde Deus quer te usar? Aonde? Olha o que diz o texto lá de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Na tela. Mas receberão o quê, irmãos? O poder do Espírito Santo. O poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão o quê? As minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, que mais? Toda a Judeia, que mais? Samaria e até os confins da terra. Então você vê que interessante esse texto aqui, porque ele fala daquilo que é prioridade para o menos prioritário. É interessante esse texto. O que é que significa, por exemplo, Jerusalém? Nós vamos ter testemunhas dele em Jerusalém. Significa na sua rua, no seu bairro, na vizinhança, na escola, aqui na igreja, na sua própria célula. É lá, é em Jerusalém. Mas o texto diz também na Judeia. Judeia, o que é que significa? Significa nossa nação. O texto também diz em Samaria. O que é que significa Samaria? São as nações próximas. Mas o texto também diz até nos confins da terra, que significa que são os lugares mais escondidos da terra, os lugares mais remotos desse planeta Terra. Deus quer te usar, meu irmão. Eu acho engraçado que alguns dizem assim, que eles têm um chamado para pregar o Evangelho. Olha, eu já ouvi assim, demais gente dizendo o seguinte: o meu chamado é para pregar para multidões. Eu tenho um chamado, Ronaldo, eu não posso ficar trancado dentro da igreja, eu não posso estar com pessoas, eu não posso estar num G100, porque na verdade é muito pequeno. O meu chamado é pegar o microfone para pregar para multidões. Aleluia. E, gente, agora é interessante porque ele diz isso, mas nem na escola sabem que ele é um cristão. Se bobear, nem na igreja. Na própria casa. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Veja que essa escala está errada. Se você é um cristão, meu irmão, comece hoje a ser uma bênção em Jerusalém, que significa na sua casa. Seja uma bênção na sua casa, com os seus pais, com os seus filhos, com a sua família. Seja uma bênção na escola, seja uma bênção lá no trabalho, seja uma bênção na vizinhança, seja bênção na sua célula, seja bênção na sua igreja. Comece em Jerusalém. Começar aonde? É aqui que começa. Aonde Deus quer usar? Aqui. E depois deixa que o Senhor vai te levar lá para o Iraque, para os confins da terra. Quantos querem ir para o Iraque? Digam amém. Ó, eu tenho um irmãozinho aqui querendo ir para o Iraque. Vamos levar ele.
E a última pergunta aqui, queridos, olha só, a outra pergunta. Quando Deus quer te usar? Quando? Deus quer te usar hoje, agora. Quando é que Deus quer nos usar, irmãos? Mas fala com convicção aí, solta a sua voz agora em nome de Jesus. Oh! Quando é que Deus quer te usar? Agora! É hoje! Olha o que diz a Bíblia. 2 Timóteo 4:2. Pregue, vamos ler juntos com força? Vamos lá. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, quando é que Deus quer te usar? Agora. Olha o outro texto da palavra de Deus. Olha o outro texto. Texto lá de João, no capítulo 4, versículo 35. Vamos ler juntos? Vamos lá. Vocês não dizem, disse Jesus, daqui 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, vamos lá? Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Quando é que Deus quer nos usar? Obrigado, irmão. Olha o outro texto de Romanos, capítulo 13, versículo 11. O que é que diz? Vamos lá, todos juntos. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Acorda, fala para o teu irmão, acorda, meu irmão. É agora, acorda agora. Dá um chacoalhão nele santo aí, você vai ver se ele não vai acordar. Não é para sair na mão não, irmão. Vamos ler juntos? Vamos lá, todos juntos. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Quando é que Deus quer nos usar, irmãos? Agora! É agora. Você sabe que tem gente que fica dando desculpa, né? Ronaldo, para eu ser usado, puxa vida, eu fico vendo, para eu ser usado lá na minha célula, no meu grupo, eu preciso passar por um seminário primeiro. Eu tenho que fazer algo diferente, um seminário para me preparar. Mas, meu irmão, a demanda da necessidade é o que faz a gente se aprimorar. É a demanda. Comece agora a permitir Deus te usar. E à medida da demanda da necessidade, você vai se aprimorando, você vai se preparando. Porque o tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus é agora. Porque o tempo de Deus que Ele quer te usar, meu irmão, é hoje, é agora. E é hoje que você pode dizer, eis-me aqui, eu quero ser uma bênção. E olha, tem uma coisa que eu não tenho dúvida. Com relação à nossa comunidade, com relação a mim e a você. Se nós estamos aqui nessa comunidade, é porque Deus quer fazer uma obra neste lugar. Deus quer fazer uma obra neste bairro que Ele ainda não fez. E os instrumentos que Ele vai usar, sou eu, é você, somos nós para a glória dEle. Então se prepare, meu irmão, porque Deus tem grandes coisas para fazer em nós, mas também através de nós, para que o nome dEle seja glorificado. E aí eu quero concluir com vocês dizendo o seguinte, que Deus levantou a gente como igreja, Deus levantou a igreja para ser usada por Ele. Nós como igreja, nós não podemos ficar trancados, claro, debaixo de 4 paredes, como muitas vezes nós ficamos, e domingueiros, vindo domingo a domingo, ouvindo palestras, e alisando o ego de crente, fazendo programações, fazendo eventos para alisar ego de crente. Nós precisamos deixar isso, porque enquanto nós estamos aqui, queridos, existem pessoas lá fora que estão indo para o inferno. Pessoas hoje lá fora, nas drogas, na miséria, na prostituição, vivendo tempos difíceis, na desgraça, e nós, crentes, de barriga cheia, como estamos, de barriga cheia, dentro da igreja, preocupado com picuinha, com conversinha, com mimimi, com gugu dadá, crente chupetinha. A gente preocupado com isso, queridos. Que o Senhor nos livre. O Pedro do Borel esteve entre nós. Quantos estavam aqui semana passada? Deixa eu ver. Você sabe que eu tive uma experiência lá no Morro do Borel.
Uma vez eu subi naquele morro, gente, vocês não têm noção. Alguém já foi no Morro do Borel aqui? Deixa eu ver, alguém já foi? Olha lá, uma pessoa, quem mais? Alguém também? Não. Gente, é um ambiente terrível. É um ambiente terrível. Não vou contar com detalhes, mas para você, uma situação. Eu fiquei 2 dias lá, dormi lá. E eu lembro que nós estávamos numa igreja pequena. Estávamos passando som, ensaiando. E eu lembro que eu estava escutando como se fossem fogos lá fora. Aí o pastor entrou e ele disse assim: você está ouvindo esses barulhos, Ronaldo? Eu falei: tô. O que você acha que é esse barulho? Eu falei: são fogos, né? Porque o Ronaldo Bezerra chegou. Estão me recebendo bem. Ele disse: não. Ele disse: não, Ronaldo, isso aí são tiros. E todos os dias acontece isso. Todos os dias. Porque são 3 morros, né? E um morro quer dominar o outro. Então, imagina bala perdida o tempo todo. Você escuta, era o dia inteiro escutando fogos. Era o dia inteiro. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu vi uma igreja quebrantada. Era gente que não tinha tempo a perder. Era gente que evangelizava, que trazia para perto, que cuidava de pessoas. Era gente que não tinha tempo para perder com picuinha, com conversinha, com fala mal do outro. Era uma igreja comprometida. Eu lembro que um dos melhores cultos da minha vida que eu participei, que eu realmente senti uma presença marcante de Deus, foi naquele lugar. Uma igreja pequena, mas havia uma graça especial naquele lugar, havia uma presença marcante de Deus. Porque a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Havia uma igreja quebrantada naquele lugar. Agora, pergunta para eles se eles tinham tempo de ficar com conversinha. Vai perguntar para eles se eles têm tempo disso. Mas é uma igreja comprometida com o reino de Deus. Lá ou você é crente de verdade ou você não é. Não tem meio termo. Lá ou é ou não é. Mas, queridos, eu e você somos os instrumentos que Deus vai usar para transformar essa sociedade. Quantos querem ser esses instrumentos? Você sabe que Deus quer usar a igreja para salvar a nossa nação. E não adianta a gente ficar aqui declarando, como muitas vezes a gente faz. A gente gosta de frase de efeito, né, irmãos? A gente gosta de ficar levantando a mão e dizer assim: o Brasil é do Senhor Jesus. A gente gosta disso. Não adianta a gente ficar fazendo esse tipo de declaração, que o Brasil é do Senhor Jesus, e a gente continuar aqui mesquinhos, egoístas, pensando em nós mesmos, trancado em 4 paredes, não servindo as pessoas, não ajudando as pessoas, não falando de Jesus, não trazendo ninguém aqui para estar no nosso convívio. Não adianta falar que a nação é de Jesus e a gente não dando um bom testemunho, não tendo comunhão com Deus. Queridos, isso precisa mudar. E nós precisamos, nesta noite, primeira coisa, sermos impactados para depois nós impactarmos. Você precisa ser tocado nesta noite. Você precisa ser impactado para depois você impactar a outros. Nós é que precisamos, nesta noite, de ter uma verdadeira experiência com o Senhor. Sermos primeiro impactados por Ele, para depois sairmos daqui e impactarmos aonde nós formos. No trabalho, na escola, na célula, aonde você for. Você terá a oportunidade de impactar. Por isso o Senhor está dizendo para nós nessa noite: a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Pergunta a você, qual vai ser a nossa resposta para Ele nessa noite? Qual vai ser a nossa resposta para Ele nessa noite, meu irmão? Aí você pode pensar o seguinte: mas Ronaldo, eu sou uma pessoa tão incapacitada, eu tenho tantas limitações na minha vida. Como é que eu posso liderar alguma coisa nessa comunidade? Como é que eu posso liderar uma célula? Como é que eu posso cuidar de alguém? Como é que eu posso servir? Eu sou tão limitado. Eu não sou perfeito. Você sabe que eu já contei algumas coisas da minha vida para vocês, mas eu era uma pessoa extremamente travada. Ruivinho, cabelo de fogo, que detestava subir num púlpito. Quando meu pai pedia, sempre no final do ano, meu pai gosta de chamar a família, ele sempre gostou de chamar a família. É ou não é, Ale? Você que acompanha aqui há 50 anos a comunidade, né? Quase isso. Mas meu pai sempre gosta de chamar. E eu lembro que a minha maior tortura, irmãos, era subir no púlpito dessa comunidade e olhar para os irmãos, porque a sensação que eu tinha era de que todo mundo estava me olhando. E olhando assim: mas quem que é esse cara? De que planeta ele é? Da onde que veio esse cabelo dele?
Porque o meu cabelo já até mudou a cor, mas era fogo. Era cor de... E era uma pessoa extremamente tímida. Eu jamais pensava um dia pegar o microfone e falar, e ministrar, e cantar, e me envolver. Jamais. Eu fugia disso. Mas o que eu posso dizer para você, meu irmão, de maneira muito simples, é que o Senhor me transformou. O Senhor me transformou. E olha, eu não sou melhor do que você. Mesmo com as minhas limitações, o Senhor me transformou. E se o Senhor me transformou, eu sei que Ele também pode fazer isso com você. Ele vai transformar você. Você crê nisso ou não? Então não olhe, meu irmão, a sua condição hoje. Mas olhe o potencial que você tem para Deus. Pense como é que Deus te vê. Veja com os olhos da fé e a esperança de que Deus pode e vai transformar pessoas através da sua vida. Isso vai acontecer. E da próxima vez que você pensar que Deus não pode usá-lo, que Deus não vai te usar, lembre-se o seguinte, olha lá, veja na tela agora. Abraão era velho demais. Isaac era o quê? Sonhador. E mais, Jacó era mentiroso. Moisés tinha um problema de gagueira. Gideão, ele era medroso, estava com medo. Sansão tinha cabelo comprido e era um mulherengo. Raabe era o quê? A prostituta. Jeremias e Timóteo eram jovens demais. Davi cometeu adultério e foi assassino. Isaías pregou nu. Jonas fugiu de Deus. Noemi era o quê? Uma viúva. Jó foi à falência, perdeu tudo. João Batista comia gafanhotos. Quem gosta de gafanhoto aí, levanta a mão. Tem um que levantou. Pedro, olha só, Pedro negou a Cristo. Os discípulos caíram no sono enquanto oravam. Que vergonha. Marta se preocupava com tudo. A mulher samaritana tinha se divorciado mais de uma vez. Zaqueu era pequeno demais. E Paulo era perseguidor dos cristãos. Tem mais aí a lista? Não. Timóteo tinha úlcera. Lázaro estava morto. Você veja que homens na Bíblia tinham limitações e veja o que Deus fez através da vida destes homens. Se Deus fez através da vida destes homens, Deus pode fazer com você também nesta noite. E você ser uma grande bênção. Então, chega de desculpa. Chega de eu não consigo, eu não posso me envolver, eu não posso estar abençoando um ministério, estar envolvido numa célula porque eu não tenho capacidade, porque eu não sirvo para isso. Chega de desculpa. Deus está esperando um posicionamento teu nesta noite, meu irmão. E Ele está esperando porque Ele vai usar todo o seu potencial. Então nessa noite você diga assim comigo: eu acredito que Deus pode. E Ele vai me usar. Você crê nisso ou não? Amém. Basta você estar à disposição dEle e Ele vai te usar. Para a honra e para a glória dEle. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus nesta noite. Deus vai te usar, meu irmão.